O sol de Lisboa entrava pelas amplas janelas do nosso apartamento no bairro de Chiado, iluminando a sala impecável, decorada com móveis sofisticados que Daniel escolhera. Eu sempre achará essa decoração fria, impessoal. Mas era perfeita para ele. Para a imagem que queria projetar. Eu, Sofia Mendes, 29 anos, talentosa artista plástica com quadros expostos em algumas das melhores galerias da cidade, deveria me sentir realizada. Casada com Daniel Costa, um dos cirurgiões mais respeitados de Portugal, eu vivia a vida que tantas mulheres desejavam. Mas o que ninguém sabia é que essa vida era uma prisão. Daniel não era um marido violento ou agressivo. Pelo contrário, para o mundo, ele era o homem perfeito, atencioso, educado, generoso. Mas dentro dessas paredes, eu era apenas uma peça bem posicionada em seu jogo. Ele me admirava como se eu fosse uma obra de arte, bonita, valiosa, mas inerte. Naquela noite, vestida com um elegante vestido preto, meus cabelos presos num coque sofisticado, eu seguia ao lado de Daniel para a Galeria de Arte Nacional, onde uma de minhas pinturas seria exibida. Eu deveria me sentir orgulhosa, mas tudo parecia tão mecânico. Os convidados me cumprimentavam com elogios polidos, mas nada me tocava. Foi então que senti um olhar. Parei por um momento e olhei ao redor. No meio da multidão, um homem me observava. Ele não desviou o olhar. Pelo contrário, parecia querer que eu notasse sua presença. Ele era alto, cabelos castanhos levemente bagunçados, barba por fazer. Não era um daqueles homens que tentavam impressionar com roupas caras ou gestos teatrais. Havia algo intenso nele. Algo perigoso. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Desviei o olhar rapidamente, mas algo dentro de mim ficou inquieto. No final do evento, eu me afastei da multidão e fui para o jardim iluminado da galeria, buscando um momento de solidão. Foi quando ouvi uma voz grave atrás de mim. Não imaginei que a artista por trás daquelas obras pudesse parecer tão perdida. Virei-me, e lá estava ele. O homem do olhar intenso. Quem é você? Minha voz saiu firme, mas meu coração acelerou. Ele deu um pequeno sorriso, como se soubesse algo que eu não sabia. Arthur Moreira. Fotógrafo. Um fotógrafo. Alguém que via o mundo através de lentes, que capturava o que os outros não percebiam. Eu gosto das suas pinturas, Sofia. São belas, mas tem algo inquietante. Como se gritassem por algo. Aquilo me pegou desprevenida. Ninguém nunca havia descrito minha arte dessa forma. Antes que eu pudesse responder, senti a presença de Daniel atrás de mim. Sua mão pousou na minha cintura com firmeza. Querida, estão esperando por nós, ele disse, com aquele sorriso educado que só eu sabia que não era sincero. Olhei para Arthur uma última vez. Seu olhar dizia algo que eu ainda não compreendia. Nos dias seguintes, o rosto de Arthur não saía da minha cabeça. Seu olhar, suas palavras, a forma como ele parecia me enxergar de verdade. Algo que Daniel nunca fazia. Eu pesquisei sobre ele. Fotógrafo premiado, especializado em retratos realistas que captavam emoções cruas e genuínas. Havia algo nele que me intrigava, algo que me atraía de um jeito que eu não queria admitir. E então, o destino interveio. Caminhando pela rua, vi uma exposição de fotografia. Quando entrei, lá estava ele. Nossos olhares se encontraram. Parece que o universo gosta de nos fazer esbarrar um no outro, ele disse, cruzando os braços. Meu coração bateu mais rápido. Eu sabia que aquele momento era perigoso. Eu sabia que deveria ir embora. Mas não fui. E esse foi meu primeiro erro.
O ar em Lisboa naquela tarde estava pesado, quente, carregado de promessas não ditas. Eu não sabia exatamente o que me impulsionava para aquela galeria de fotografia. Era curiosidade? Desejo de algo novo? Ou talvez apenas uma necessidade desesperada de ser vista de verdade? Arthur me observava do outro lado da sala. Não era um olhar invasivo, mas intenso. Diferente de Daniel, que me olhava como se eu fosse uma peça do seu mundo perfeito, Arthur me fitava como se tentasse decifrar cada sombra dentro de mim. Parece que realmente gostamos de nos encontrar sem planejar, ele disse, um leve sorriso no canto dos lábios. Eu deveria me afastar. Eu sabia. Mas fiquei. Talvez o universo esteja tentando me dizer algo. E o que ele está dizendo? Arthur inclinou a cabeça levemente, estudando cada nuance do meu rosto. Eu queria responder, mas não tinha palavras. Porque a verdade era que eu não sabia. Ele me convidou para um café, e contra toda a lógica, aceitei. Nos sentamos em um pequeno bistrô em Alfama, longe dos lugares que Daniel frequentaria. Eu me sentia nervosa e ao mesmo tempo viva. Você não parece feliz, Sofia. Eu engoli em seco. Por que diz isso? Arthur apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos, me observando com uma calma que me desconcertava. Suas pinturas. Elas falam mais do que você imagina. Fiquei em silêncio. Ninguém nunca havia me confrontado dessa forma. Você se sente presa, não sente? Ele continuou. Meu coração bateu forte. Eu poderia negar. Poderia rir e dizer que estava enganado. Mas, pela primeira vez, não queria fingir. Às vezes, murmurei, desviando o olhar. A verdade pairou entre nós, densa como o ar antes da tempestade. Os dias passaram, e minha mente estava dividida entre a culpa e a euforia. Eu não havia feito nada de errado. Não havia traição. Mas então por que eu sentia que estava jogando com fogo? Daniel começou a notar minha distração. Seu olhar se tornará mais atento, mais estudado. Você anda diferente ultimamente, ele comentou durante o jantar. Como assim? Não sei, mais distante. Está tudo bem? Assenti rapidamente. Mas estava tudo bem? Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, virei-me para o outro lado da cama e encarei o teto. Arthur não saía da minha mente. Eu precisava de respostas. Precisava entender por que aquele homem mexia tanto comigo. Então, procurei por ele novamente. O estúdio de Arthur ficava em um prédio discreto no bairro de Belém. Quando cheguei, a porta estava entreaberta, como se ele esperasse por mim. Você voltou, ele disse, sem surpresa. Acho que temos algo não terminado. Ele sorriu de lado. Então vamos terminar. Eu olhei ao redor. O estúdio era pequeno, mas aconchegante. Fotografias preenchiam as paredes, rostos desconhecidos, expressões intensas, emoções congeladas no tempo. Mas foi uma fotografia específica que fez meu sangue gelar. Uma foto de Daniel. Me aproximei devagar, sentindo um frio na espinha. O que significa isso? Arthur ficou em silêncio por um momento antes de finalmente responder. Por causa dele, eu quase morri. Meu coração parou. O quê? Arthur se virou para mim, os olhos escuros cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Seu marido. Daniel Costa. Ele me operou há 5 anos. Uma cirurgia que deveria ser simples. Mas algo aconteceu naquela sala. Algo que quase tirou minha vida. Isso não faz sentido.
Daniel é um dos melhores cirurgiões do país. E também um homem que esconde segredos, Sofia. Você realmente acha que o conhece? As palavras de Arthur ecoaram dentro de mim. Eu queria gritar que era mentira. Mas uma parte de mim sabia que havia algo de errado. Eu sempre soube. Saí do estúdio de Arthur em choque. Minha mente girava. Voltei para casa e encontrei Daniel na sala, olhando para o celular com sua expressão impassível. Onde você estava? Ele perguntou casualmente. Minha garganta secou. Passeando. Ele ergueu os olhos para mim e sorriu. Ótimo. Então amanhã podemos sair para jantar? Acho que precisamos de um tempo só para nós dois. Assenti, mas minha mente estava longe. Daniel esconde algo. Arthur busca justiça. E eu estou no meio disso tudo. A noite de Lisboa estava abafada, e o silêncio dentro da nossa casa parecia mais pesado do que nunca. O olhar de Daniel sobre mim era cauteloso, como se ele estudasse cada mínimo detalhe da minha expressão. Você parece cansada, Sofia, ele disse, com sua voz perfeitamente controlada. Assenti, sem forças para dizer algo mais. Meu coração ainda estava acelerado desde minha conversa com Arthur. Por causa dele, eu quase morri. Essas palavras não saíam da minha cabeça. Mas a pior parte não era essa. A pior parte era que, no fundo, eu sabia que havia algo de errado em Daniel. Sempre soube. Eu só não queria admitir. Na noite seguinte, Daniel me levou a um restaurante luxuoso à beira do Tejo. Um jantar perfeito, onde tudo parecia em seu devido lugar, os garçons educados, a música suave, a vista maravilhosa. Mas eu sabia que nada estava certo. Você está tão calada, ele comentou, pousando a taça de vinho na mesa. Forcei um sorriso. Apenas cansada. Não. É mais do que isso. Seu olhar se tornou mais firme. O mesmo olhar que eu já conhecia. Aquele que dizia que ele sabia de algo que eu não queria que ele soubesse. Me diga, Sofia. Você tem visto alguém? Meu corpo enrijeceu. O que quer dizer? Ele suspirou, girando a taça com calma. Acho que você entendeu perfeitamente. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Meus pensamentos estavam acelerados. E então ele disse: Você encontrou Arthur Moreira, não foi? Meu estômago revirou. Não precisei responder. Ele já sabia. Então é verdade, ele disse, inclinando-se levemente para mim. O que ele lhe contou? Respirei fundo. Ele disse que você o operou. Que algo deu errado. E você acreditou? Engoli em seco. Eu não sei no que acreditar. Daniel me observou por um longo momento. E então, ele riu. Uma risada baixa, controlada. Ah, Sofia! Você sempre foi tão ingênua. Quando voltamos para casa, ele tirou o paletó com calma, como se nada tivesse acontecido. Mas então, sem aviso, virou-se para mim. Quer saber a verdade? Meu coração disparou. Sim. Ele se aproximou, cruzando os braços. Arthur não contou tudo, contou? O que quer dizer? Ele suspirou, como se estivesse cansado daquele jogo. Sim, eu o operei. Sim, ele quase morreu. Mas não foi um erro meu, Sofia. Foi uma escolha. Meu sangue gelou. O quê? Ele continuou. Havia 2 pacientes naquela noite. Arthur e outra pessoa. Eu só podia salvar um deles.
Fiz a escolha que achei certa. Você deixou ele morrer? Ele balançou a cabeça. Não. Eu tentei salvá-lo. Mas ele não era minha prioridade. Minha respiração ficou curta. E quem era sua prioridade? Daniel sorriu. Um sorriso frio. Seu pai. Senti o chão sumir. O quê? Seu pai, Sofia. Você se lembra daquela noite? Quando ele teve um ataque cardíaco. Minhas lembranças estavam embaralhadas. Eu lembrava da ambulância, da correria, da cirurgia de emergência. Meu pai sobreviveu. Mas eu nunca soube quem era o outro paciente. Agora eu sabia. Você está dizendo que, se eu tivesse escolhido Arthur, seu pai teria morrido. O mundo girou ao meu redor. E você acha que tomou a decisão certa? Sim. E faria de novo. Mas Arthur. Ele merece saber. Daniel riu de novo. E por que acha que ele não sabe? Ele sabe, Sofia. Ele sempre soube. Ele só não quer aceitar. Meu coração estava disparado. Tudo o que eu achava que sabia, estava errado. E então ouvi o som da campainha. Fui abrir a porta. E lá estava ele. Arthur. Seus olhos estavam cheios de algo sombrio. Ele contou, não contou? Assenti. Então agora você entende. Arthur. Ele fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Eu só queria justiça, Sofia. Não vingança. Só queria que ele admitisse o que fez. Senti meu peito apertar. Mas ele não acha que errou. Arthur assentiu. Então, o que vai fazer agora? Eu olhei para trás. Vi Daniel parado na escada, observando tudo com um olhar frio. E então, percebi a verdade. Eu estava no meio da guerra de dois homens. Dois homens que achavam que podiam decidir o que era certo e errado. Mas agora, eu tomaria a minha própria decisão. Respirei fundo. E dei um passo para fora. Estou saindo. Daniel ergueu uma sobrancelha. Para onde? Encarei Arthur. E então olhei para mim mesma. Para onde eu quiser. Dei as costas e saí. A chuva começava a cair. E pela primeira vez em anos, eu me sentia livre. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.